Parece que todo mundo, quando chega novo numa igreja, parece que aquela igreja é a coisa mais linda do mundo. Mas quando passa o tempo, essa igreja é normal, igual a todas as outras, e nós não somos diferentes. E muitas pessoas chegaram para mim e disseram assim: pastor, eu tenho dificuldade de servir, porque parece que vocês têm umas equipes tão boas, tão bem montadas, e eu gostaria de ajudar, de servir aqui na igreja local, de servir nas missões. Quando nós fomos para o Haiti, a gente não chegou lá no Haiti querendo ministrar ou dizendo eu sou pastor, né? Eu fui para o Haiti e eu tirei água do poço para servir a todo mundo. Quando eu fui para o Haiti, eu fiquei trabalhando de cozinheiro lá no Haiti. A gente não foi com a ideia de querer reivindicar alguma coisa, uma postura, eu quero ministrar, não é nada disso. A gente foi lá para servir naquilo que nós fomos chamados. E a equipe havia nos chamado, chamou a minha esposa, para que a gente cozinhasse. E a gente cozinhou para toda a equipe, para todo mundo que trabalhava, ainda cozinhou para as crianças que desciam nos montes, morrendo de fome, pedindo comida. E a gente fazia isso de forma quase que ininterrupta. Então, nosso objetivo, amados, é servir os irmãos, mas também que os irmãos entendam que é preciso servir aos outros também. Nós queremos servir vocês, mas vocês precisam aprender que vocês não fazem parte da igreja de Cristo para ser servidos. Vocês vieram como estão, mas vocês precisam aprender que vocês foram chamados para dar alguma coisa, para servir, para colocar a vida de vocês. E é sobre isso que Deus falou muito com a gente, que eu quero compartilhar um pouco, uma palavra pequena sobre isso. Nós, como igreja local, nós entendemos que nós precisamos melhorar no servir. A comunidade Colheita precisa melhorar no servir. Nós precisamos melhorar isso daí. Nós estamos dando para Deus muita sobra. Nós estamos entregando a Deus aquilo que está nos sobrando. E isso é um problema muito grave. Muitas coisas estão tomando o lugar de Deus em primeiro lugar. Deus deveria ser e estar em primeiro lugar na nossa vida, mas tem outras coisas tomando esse lugar. E por isso que nós temos perguntado ao Senhor qual é a direção. Qual a direção, Senhor? O que nós devemos trabalhar a igreja? Eu não entendo que nós realmente precisamos aprender a servir. Precisamos servir mais. Eu entendo que esse é um chamado de Deus para a vida de todo aquele que crê. De todo aquele. E Deus estava ministrando já há alguns meses a respeito disso. E Josué no capítulo 24, versículo 14 e 15, nós vamos até deixar isso como uma base, né? Sendo o ano inteiro lançado sobre nós, lembrando-nos que precisamos servir melhor e servir mais. Então Josué agora está conversando com o povo e ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. A ordem é servir, aqui é doulos também, aqui é ser escravo do Senhor. Se porém não agrada a vocês serem escravos do Senhor, escolham hoje de quem vocês serão escravos. Se os deuses que os seus antepassados foram escravos além do Eufrates, ou os deuses do amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa seremos escravos do Senhor. Essa é a tradução correta, é doulos. Eu e a minha casa seremos escravos do Senhor. É importante você entender o que Deus fez com Israel. Quando Deus resolve fazer a nação de Israel, ele chama um homem, e o sinal que ele entrega para esse homem, que é Abraão, é que este homem seria uma bênção. Ele seria a bênção. E esse homem começa a andar nos caminhos da prosperidade. Abraão prosperava muito, e toda prosperidade é transmitida de pai para filho, então através da herança. Então Abraão transmite para Isaac esta herança. Isaac também é muito próspero, muito próspero.
E Isaac transmite para Jacó e eles são muito prósperos. Infelizmente, o evangelho de hoje, de grande parte das igrejas, esse evangelho coach de prosperidade, é um evangelho maligno, extremamente diabólico, e como ele está introduzido nas igrejas. Então hoje a mensagem que nós estamos ouvindo é uma mensagem de que venha, traga o seu dízimo, porque nós serviremos a você, nós daremos a você. Você está comprando um produto que se chama fé, que se chama igreja, e nós venderemos esse produto para você. Então hoje em dia nós chegamos ao absurdo de ver igrejas com salas de videogame, no qual enquanto pessoas, o pai e a mãe está lá com as mãos levantadas, os filhos estão jogando videogame. Nós estamos encontrando hoje nas igrejas um monte de coisa, menos um povo que está ali para servir. E Israel estava com o mesmo problema. Então você vai começar a entender o Egito de uma forma como talvez você ainda não parou para pensar, porque Deus introduziu o Egito na vida de Israel. Israel estava vivendo numa dimensão, estava sendo criado, estava sendo gerado numa dimensão de muita prosperidade. Muita prosperidade. Abraão era próspero, Isaac era próspero, Jacó começava a receber as suas ovelhas mais do que o seu sogro Labão, e começou a prosperar mais do que seu sogro, teve que ir embora, até que acontece toda aquela história com José, e José é vendido como escravo, é levado como escravo para o Egito. E tudo aquilo acontece, agora José manda que chame a sua família, depois de tudo passado, e chega quase 70 almas que vai ali para o Egito. O que Israel conhecia até aquele momento? Prosperidade. O que Deus estava fazendo com aquele povo? Eram 70 almas, dando a ele livramento. Então era um povo que conhecia prosperidade, livramento e toda a boa mão de Deus para todas as dificuldades que a vida tem. Assim Israel foi tratado. Mas chegou um tempo em que o faraó não conhecia mais, sendo José já morto, não conhecia mais quem foi José, o benefício que ele fez, e toda aquela nação começou a ser escravizada. Eles agora eram doulos do Egito e de Faraó. E ali agora imagina você ficar 420 anos aproximadamente sendo escravos, sabendo que Deus tinha uma promessa de prosperidade para você. Mas Deus prometeu prosperidade, Deus prometeu. No entanto, eu estou aqui escravo. Então Deus tinha um plano para tirar Israel daquela situação e levá-lo para um outro lugar, onde Deus viraria uma chave na vida de Israel. E foi exatamente tudo isso que Deus fez. Só que na lei diz que não é possível você resgatar um escravo, você pagar o preço, sem a remissão. E a remissão, ela é paga com sangue, no caso da remissão dos pecados, na remissão do povo. Então Deus faz com que o cordeiro seja sacrificado, simbolizando Cristo, e o sangue é colocado nas portas. Aquele é a simbologia do pagamento da libertação do povo de Israel. E esse povo sai, e Deus diz assim: eu quero que vocês saiam, eu quero que vocês sejam livres. Mas Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 8: por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Essa palavra aqui é Senhor de escravos. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu tirarei você da escravidão dos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei, com braço forte e com poderoso atos de juízo. Eu os farei meu povo e eu serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, na verdade, a proposta de Deus para Israel era que eles saíssem do senhorio do Egito, de Faraó, e fossem agora escravos dele, escravos de Deus, o seu Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra com mão levantada. Jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. A grande promessa de Abraão, Isaque e Jacó
não era simplesmente a prosperidade. Eu a darei a vocês como propriedade. E aí depois ele termina a frase dizendo: eu sou o Senhor. Amados, há uma diferença muito grande em trabalhar para o Senhor e ser escravo do Senhor. Eu acho que a maioria da igreja nos dias de hoje entende como o chamado de Deus como trabalhar para o Senhor. Provavelmente os ministérios, ministério de música, os ministérios que trabalham na igreja, todos são tão importantes. Todos aqueles que atuam para o bem-estar daqueles que estão aqui vinculados com a gente, aqueles que discipulam, aqueles que fazem missões, aqueles que cuidam da cozinha, aqueles que cuidam do banheiro. Então são tantas coisas que são importantes, e não é o templo que é importante, mas a vida que nós fazemos fora do templo, isso é que é realmente importante. E todos esses ministérios, muitas vezes nós tratamos isso como um trabalho ao Senhor. E como nós temos um trabalho para os homens, que ocupa a maioria do nosso tempo, provavelmente você venda 8, 10 horas do seu trabalho para o homem. Então nós colocamos Deus nesse mesmo conceito e começamos a deixar um tempo para trabalhar para Deus. E não é isso que Deus pede, e é sobre exatamente esse ponto que eu quero tocar. Nessa noite eu quero falar sobre coração. É claro, meu amado, que você precisa trabalhar, é claro que você precisa trazer o pão para a tua casa, isso é abençoado. É claro que você deve satisfação àquele que te paga, e honrá-lo e trabalhar como se fosse para o Senhor. O problema é quando nós transportamos esse conceito de trabalho e transportamos ele para dentro da nossa vida com Deus, como se nós trabalhássemos para Deus como fosse um trabalhador para Ele, e nós não somos. Nós somos escravos do Senhor. Israel está no Egito e Deus faz uma proposta: Faraó é o Senhor de vocês. Eu tenho uma proposta para vocês. Vou tirar vocês daqui do Egito e vou levar vocês para o deserto. Vocês irão para o deserto antes que eu leve vocês para uma terra boa, e eu serei o Senhor de vocês. Israel achou que era uma coisa muito interessante. Quando eles saíram e foram para o deserto, chegou lá, eles começaram a fazer uma comparação, e eles falaram assim: mas espera aí, lá no Egito eu trabalho, mas lá eu tenho carne de panela com cebola. É bom, né? E aqui, o que eu vou ter? Então eles não entenderam que o que Deus estava pedindo para eles era o coração, e eles ainda estavam acostumados com o trabalho. Então eles foram para o deserto, e lá no deserto eles achavam que eles iriam trabalhar para o Senhor, mas Deus queria que eles adorassem, que eles colocassem todo o coração em algo novo que Deus estava fazendo. Deus não queria simplesmente prosperar Israel, Deus queria colocar um novo senhorio sobre eles. Deus queria fazê-los escravos dele. E você sabe, amado, como que chama ser escravo de Deus? Tem um nome: liberdade. Liberdade. O nome que Deus dá para a escravidão nele é liberdade. Amados, quantos são escravos da bebida, da droga, do adultério, escravos do pecado? Quantos de nós temos vivido na escravidão da pornografia, do sexo fora do casamento, coisas que nos amarram, escravos. Aí Deus vem e fala assim: eu quero tirar você disso, e quero trazer você para ser meu escravo. Como chama isso, Senhor? Liberdade. Então Deus não chamou você, meu amado, para que você possa fazer o que quiser da sua vida. Esse é um grande equívoco. Você é escravo de alguém. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo de Satanás. Não tem jeito. Não, eu sou neutro. Quem é escravo de si mesmo é escravo de Satanás, é escravo do diabo. Eu tive uma visão nessa última viagem. Nós estávamos
Estava em um lugar muito bonito, no meio da mata, e ali eu acordei de madrugada com uma visão, e eu vi um coração. Eu acabei ligando para o meu cardiologista para confirmar o que eu vi. Eu vou fazer aqui algumas analogias, pelo amor de Deus, são analogias, tá bom? Para você entender, estou até forçando alguns textos para a gente poder entender isso daí. Eu vi um coração, e o coração estava cortado, mas funcionando normalmente, e o coração tinha o lado direito e o lado esquerdo. Eu perguntei para o meu médico, liguei para ele, meu cardiologista, ele também é crente, hoje ele está em Santa Catarina, não está mais em Americana, e eu tenho muita amizade com ele, converso o tempo todo com ele. Falei: doutor, o coração é dividido em duas partes? Ele disse: Jair, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Não sei o que é ventrículo, mas ele disse isso. Então o coração tem o lado direito e tem o lado esquerdo. Isso começou a fazer sentido para mim no lado espiritual, e algumas coisas começaram a ser respondidas. Olha só o que diz Mateus 25, versículo 31 ao 34, depois eu dei uma puladinha no versículo 41. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O Senhor usa aqui uma analogia entre o bem e o mal, e a direita e a esquerda, e na Bíblia o lado direito sempre representa o bem, o lado esquerdo sempre representa o mal. Você pode olhar na Bíblia toda, Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, diz assim: o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Algumas versões diz: inclina para o bem e inclina para o mal, a direita simbolizando o bem, a esquerda simbolizando o mal. A Bíblia diz que Jesus está onde do Pai? À esquerda ou à direita? À direita. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, 22, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. O coração é dividido em duas partes, esquerda e direita. Eu quero fazer somente uma analogia, porque o coração é um músculo. Apesar de algumas coisas interessantes acontecer com o coração, toda pessoa que está com problema de estresse, depressão, tem uma tendência a ter problemas também de coração. É interessante como o emocional atinge diretamente o coração. Talvez seja por isso que nós falamos que o coração é a sede das emoções, ou simbolicamente falando, é a sede das emoções. Nós sabemos que que as emoções estão tudo aqui na cabeça, mas no entanto nós temos isso de forma figurada. Eu estava nessa visão, quando vi o coração, falei: tem um lado direito e um lado esquerdo, e isso começou a responder algumas coisas para mim. Porque o nosso coração é tão enganoso? Porque o nosso coração é tão duro de se converter? Mas para que você entenda o coração, você precisa entender como funciona a mente. Há uma diferença entre a mente e o coração. Há uma diferença que eu não estou falando dela da forma física ou fisiológica. Há um mistério nisso daí. Amados, a mente, ela na maioria das vezes nos atrapalha no que diz respeito à fé. Isso é tão claro se você olhar a Bíblia sobre esse prisma,
você vai começar a entender que a maioria das coisas que a mente trabalha, ela atrapalha. Ela atrapalha. Vamos lá. Jesus vai multiplicar pães e peixes. É algo jamais visto, algo tremendo e glorioso. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: dê vocês mesmos para que esse povo coma. Os discípulos ficam desesperados e aí eles trabalham com a mente. Bom, se vamos fazer com que esse povo coma, nós temos que sair procurando comida. Então ele sai batendo no meio do povo e encontra um menino com 5 pães e 2 peixes. E aí um discípulo diz: o que é isso para tanto? A mente está dizendo: não dá, não dá. Mas Jesus, ele não trabalha com a mente. A mente atrapalha, amado, muitas vezes. A mente é importante, eu não quero que ninguém seja ignorante, mas às vezes a mente atrapalha o impossível. Eu fui num velório há muito tempo atrás. Havia falecido uma pessoa e ali estava, eu não me lembro se era um filho ou quem é que seja. Essa pessoa me abraçou, chorou e disse assim para mim: pastor, manda ele levantar. Eu, epa. A mente. A mente. A primeira coisa que eu pensei é quem eu era. Eu falei: nem dor de cabeça estou curando. Eu falei: querido, falei no ouvido dele: eu vou ser muito sincero com você, eu não tenho ainda fé para pedir para esse defunto levantar. Ele chorando diz: pastor, eu tenho. Eu falei: então manda bala. Eu duvidei muito. E eu comecei a pensar, falei: mas como que ele poderia levantar, se ele já não tem mais nem o órgão, foi tirado? E aí, lendo o livro que do Machida, né? Que fala do poder secreto da oração, do jejum. E ele tem mais de 20 ressurreições no seu ministério. Alguém para ter 20 ressurreições no seu ministério é alguém que anda menos com a mente e trabalha mais o lado direito do coração, o lado bom do coração. Pedro está vendo Jesus andando sobre as águas e a princípio pensa que é um fantasma e todo mundo fica em pânico. É um fantasma, é um fantasma. Eles nunca tinham visto um fantasma. Mas no entanto a mente deles diz para eles que era um fantasma. E de repente, quando Jesus se manifesta, vê que é Jesus, Pedro anda agora pelo lado bom do coração e diz: Senhor, manda, peça para que eu vá também. E Jesus fala: vem. Naquele momento a mente, o lógico, o racional não tinha espaço, porque não dá para andar sobre as águas. Não dá. Amados, que bom, estudem, sejam inteligentes demais, demais, mas não permitam que a inteligência de vocês ultrapasse onde o coração tem que ir. Então Pedro pula na água e sai andando, porque naquele momento a fé que opera pelo coração estava funcionando. Mas de repente ele começa a duvidar, a mente começou a olhar para o vento. Então ele afundou. A mente trabalha pelo que vê, mas o coração pelo que sente, e isso às vezes é um problema, porque em Jeremias no capítulo 17, versículo 8 a 10 diz assim: ele será como árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes.
não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. E aí depois ele diz: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examino também a mente. O alinhamento entre a mente e o coração é algo muito importante. Já ministrei sobre isso aqui. Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Deus está observando o coração. Andar só com a mente é um perigo, mas andar com o coração também é, porque ele é enganoso. Então, naquela visão, quando eu vi o coração separado dos dois lados, eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que é isso? O Senhor diz: é preciso treinar o lado do coração, que é responsável por coisas que são melhores. E eu estou falando para os irmãos de uma experiência minha com Deus. É minha. Você pode reter se for bom, e deletar se achar que não é interessante para você. Você já percebeu que às vezes nós sentimos algumas coisas no coração, mas aquilo que nós sentimos no coração dá errado? Tantas vezes você pensa que Deus está falando com você, você fala: eu estou sentindo o coração queimar. Os discípulos de Emaús disseram isso. Vocês percebiam, você sentiu que quando Ele falava, queimava o nosso coração. Eles têm uma conversa com Jesus baseada na mente, e eles dizem assim para Jesus: o senhor é forasteiro? O senhor não viu o que aconteceu aqui? Isso é mente, está morto, o nosso Senhor morreu. Mas Jesus estava ali, e quando o coração começou a queimar, eles começaram a entender quem estava diante deles. Porque às vezes a mente, o lógico atrapalha. Andar com o coração, amados, parece que o coração ele tem realmente, e eu estou aqui só dando um exemplo mais uma vez, parece que no lado esquerdo do coração, porque na Bíblia o esquerdo sempre é o lado pior, o direito é o lado melhor, parece que no lado esquerdo fica a paixonite, adolescentes de 15 anos. Ah, que tristeza vocês, tenho uma dó de vocês. Eu lembro do Daniel chorando na adolescência pela namorada. Eu não me esqueço, Daniel. Está gravado na internet. Pô, tiro, Daniel. Eu lembro de cada um de vocês, de cada um dessa igreja, de cada um que eu estive na adolescência, e chora por causa da... eu amo tanto, eu gosto, pai, eu gosto dele. Mãe, gosta nada, jacaré. É paixonite, é o lado esquerdo, é o lado ruim do coração. Serve para nada. Daqui a pouco você vai descobrir que isso é tudo besteira. Quantos meninos começam a namorar tão cedo, 16 anos, atrapalhando todo o futuro por causa de paixonite, lado esquerdo do coração, fazendo cagada. Vai estudar, querido, vai estudar, vai se preparar para Deus poder trazer uma esposa de verdade para você, e ela vai vir na hora certa. Ai, pastor, eu estou tão preocupado, meu filho tem 16 anos, eu estou tão preocupado que ele comece a arrumar uma menina do mundo. Amado, use a vara ungida, funciona até com 16 anos, funciona. Nós precisamos entender que paixonite está do lado errado, o amor está no lado provavelmente direito do coração, porque tudo que é bom está no lado direito. Deus estabelece um princípio que une a mente e o coração. Ele estabelece esse princípio, e é sobre isso especificamente, eu dei toda essa volta para falar sobre isso. Você nunca vai errar se você colocar o seu coração disposto a servir. O homem que serve, ele une o melhor da sua mente com o melhor do seu coração. Não há engano em servir. Servir é a maior prova de manifestação de amor. Por isso que Jesus disse: eu vim aqui para servir e não para ser servido. Eu vim aqui para ser escravo de vocês. Escravo.
No Evangelho de Lucas, Jesus, ele é tratado como servo, por isso que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do boi, porque não existe nenhum animal que simbolize mais o servir do que o boi, porque o boi ele serve, ele puxa arado, ele faz tudo a vida inteira, e quando ele morre, nem enterrado ele pode ser, ele será comido. Por isso que Jesus disse: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, porque eu sou servo no mais alto grau da essência. Amados, nós precisamos alinhar a nossa mente com o coração e tirar o nosso coração do lado esquerdo, que é um lado ruim, que traz confusão. Precisamos servir em amor e motivar as pessoas que estão ao nosso lado a servir. Você não deve só ter o coração para servir, mas você deve levar outras pessoas a servir, motivá-las. E eu vou fazer um negocinho aqui. Eu fiz com o pessoal lá. Vem cá, Léo, pegar o Léo. Você não dormiu lá não, né? Você lembra, né? O que acontece, meus amados, na vida, na sua vida, na minha vida, Deus nos chama para servir ao outro. E talvez você pergunte: qual é o limite do servir? Porque tem pessoa que é folgada, né? Que gosta de montar na costa daquele que serve. Eu diria, meu amado, que Deus está te chamando para andar pelo caminho. Então você está andando pelo caminho e pessoas estão andando nesse caminho com você. E Deus te chama para fazer isso. Deus te chama para andar nesse caminho e levar pessoas com você. Existirão pessoas que querem ficar para trás, que eles não têm o desejo de ir. Então você está andando, mas eles estão distantes, você não consegue puxá-lo, não consegue, porque eles não querem, eles não desejam. Encalha, Léo. Mas existem pessoas que elas têm dificuldade nessa caminhada. Então cabe a você, que serve a Deus, trazê-la para o seu lado. E você vai fazer isso a sua vida. Quanto, pastor? A vida toda. A vida toda Deus colocará pessoas ao seu lado para que você trabalhe na vida delas e traga elas e puxe ao seu lado. Mas qual é a grande jogada de Deus na vida de uma pessoa? Qual é o momento mais importante que nós nos sentimos realizados? Não é quando somente nós trazemos pessoa ao nosso lado, é quando eu olho para ele e digo assim: eu trabalhei com você até aqui, mas eu sinto que você quer mais, e eu só posso fazer isso daqui. E eu proporciono que ele esteja na minha frente, acima do que eu estou caminhando. Obrigado, querido. Este é o chamado de Deus. O chamado de Deus na minha vida é que eu sirva as pessoas para poder trazê-la até Cristo. Esse é o meu objetivo no Evangelho, levar as pessoas até Cristo. E quando eu perceber que o que tem nelas, que tem algo nelas que elas querem, e é muito mais até do que eu possa, então vai, meu amado, como a flecha na aljava, lançá-lo para lugares mais distantes. Pais, esta é a sua obrigação para servir os seus filhos, levá-los a lugares maiores aonde você nem vai chegar. E como é triste a gente olhar hoje para as famílias e ver que os filhos estão tão lá atrás. Os pais estão lutando, mas os filhos estão lá atrás. Eu não posso parar a minha caminhada, mas eu tenho obrigação em Cristo de servir ao meu próximo. Sou chamado para impulsionar aqueles que querem mais. Puxa vida, que alegria de poder ver que aqueles que passaram pela minha vida estão mais aprofundados no conhecimento, na graça, na revelação de Cristo do que um dia eu estive. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho nenhum problema, Renan, nenhum, e você está muito além do que um dia vou chegar. Você, Filipinho, você, Daniel, você, Denis, você, Bruno. Casa primeiro, Bruno. Sabe, gente, é tão maravilhoso a gente saber que aqueles que um dia
você segurou na mão não estão lá atrás. E eu quero terminar essa ministração dizendo para os irmãos: não fique para trás, não fique, coloque o seu coração para servir ao Senhor com alegria. O nosso direito não é de ter direito nenhum. Qual o meu direito? Porque eu cresci muitas vezes no Evangelho ouvindo que em Cristo Jesus eu tinha determinados direitos. Eu ouvi bastante disso. Eu não tenho direito a nada, porque eu fui salvo pela graça. Só tem direito ao salário aquele que trabalha. O escravo não tem direito. Mas tem uma coisa sobre o escravo que a lei da escravatura no Velho Testamento ensina. Ela diz que o escravo que se afeiçoou ao seu senhor colocaria a orelha no umbral da porta. Repara que o umbral da porta é o mesmo lugar que o sangue foi colocado na terra, nas casas dos egípcios, na terra de Gósen, no Egito. Ele colocaria a sua orelha no umbral da porta, e a sua orelha seria furada no umbral da porta. E ali ele estava dizendo: amo o meu Senhor e tenho uma família nessa casa. Eu não quero deixar o meu Senhor, porque eu o amo e amo a família que eu tenho na sua casa. Isto é a igreja do Senhor. É um lugar onde a nossa orelha é furada e que nós servimos uns aos outros, e nós tomamos uma decisão, porque de alguém você vai ser escravo, de ser escravo do Senhor Jesus, porque nós amamos o nosso Senhor e amamos a família que Ele nos deu. Você é amado do Senhor e é amado dos irmãos. Eu quero pedir que você fique de pé e, como encerramento, que você saia do seu lugar e dê um abraço bem forte, bem gostoso em um irmão, em vários irmãos, e diga aqui: essa aqui é a sua casa, é a sua família, e nós amamos você. Seja abençoado em nome de Jesus.